Idosa abandonada chorando em beco escuro. Cachorro caramelo chega latindo, foi aí que tudo mudou. Uma noite fria, um beco escuro e uma idosa abandonada, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Sozinha e sem esperança, ela parecia esquecida pelo mundo, até que um cachorro caramelo apareceu latindo, cheio de energia e vontade de ajudar. Foi nesse momento que tudo começou a mudar, dando início a uma jornada de amizade, superação e descoberta, que vai tocar o seu coração. Se você gosta de histórias que falam de afeto e transformação, já deixe o seu like, conte pra gente de onde está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada passo dessa incrível caminhada. Ao longo dos próximos minutos, você vai conhecer a vida dessa dupla improvável que, em meio às dificuldades da cidade, aprende a confiar um no outro e a enfrentar desafios que parecem impossíveis. Eles vão mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode surgir de um latido inesperado. A noite havia caído pesada sobre a cidade. O ar estava frio e úmido, carregado do cheiro da terra molhada e do leve aroma das comidas típicas que escapavam das janelas de casas próximas. No silêncio quase absoluto do beco, uma figura se encolhia encostada numa parede escura, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado pelas linhas do tempo. Suas mãos tremiam levemente, e as lágrimas que corriam em seu rosto iluminavam brevemente a penumbra, refletindo uma solidão profunda. Ela não era alguém que buscava atenção, muito pelo contrário, parecia tentar se tornar invisível naquele canto esquecido da cidade. Passava os dias evitando olhares, tentando esconder uma tristeza antiga, enraizada em memórias que não conseguia abandonar. Era como se carregasse uma mochila pesada, cheia de dúvidas, medos e perdas que, embora nunca reveladas em voz alta, a mantinham distante das pessoas e do mundo ao seu redor. Enquanto isso, no outro lado do beco, um cachorro de pelagem caramelo e olhar curioso farejava o ar. Era um animal de rua, acostumado a desconfianças e a noites frias, mas diferente dos demais, ele carregava uma energia vibrante, quase uma esperança silenciosa. Seus latidos baixos e constantes chamavam a atenção de quem passava, mas era em seu olhar que residia sua verdadeira força, um desejo intenso de pertencimento e afeto. O cachorro caminhou até a senhora, aproximando-se com cuidado. Seu jeito confiante contrastava com a hesitação dela, que logo tentou afastá-lo, mas ele insistiu, abanando o rabo e emitindo pequenos sons, como se dissesse: "Não tenha medo, eu estou aqui." Naquele momento, algo mudou. O coração da idosa bateu mais forte, e o silêncio do beco foi quebrado pela presença daquele amigo inesperado. Ela não sabia que, com aquele gesto simples, uma nova história começaria a se escrever, uma história onde o passado pesado encontraria uma chance de recomeço, onde a solidão daria lugar à amizade e onde dois seres, tão diferentes, aprenderiam a se apoiar. Os primeiros dias foram difíceis. A idosa tinha medo de se apegar, tinha medo de ser um peso, e o cachorro sentiu medo dela, mas também sabia que havia encontrado uma razão para continuar lutando. Ele passou a acompanhá-la, mesmo que silenciosamente, compartilhando os pequenos momentos, o barulho distante das festas da cidade, o cheiro do pão recém-assado das padarias, o calor suave do sol nas tardes amenas. Naquela cidade cheia de tradições e cores, onde o som dos violões embalava as noites e os mercados fervilhavam de vida, a vida da dupla começou a mudar. As paredes do beco que antes pareciam aprisioná-los começaram a abrir portas para novas possibilidades. Houve um momento em que um vendedor ambulante notou o cachorro e, vendo a dedicação do animal, ofereceu-lhe comida. Esse pequeno gesto, embora simples, criou uma onda de mudanças. A senhora observava de longe, dividida entre o medo de se envolver e a vontade de aceitar aquela ajuda inesperada. O cachorro caramelo, com seu olhar fiel, parecia saber exatamente o que fazia. Ele não apenas buscava comida, buscava também um caminho para a idosa, um jeito de puxá-la para fora do isolamento. E aos poucos, a mulher começou a se abrir, embora ainda receosa. Durante essas primeiras semanas, a cidade mostrava suas cores e sons em detalhes que pareciam pequenos milagres para aqueles que estavam presos à dor da solidão. O cheiro das frutas frescas nos mercados, o som distante de crianças brincando, o toque do vento que balançava as folhas das árvores, tudo isso foi se tornando uma parte fundamental da transformação. Porém, o caminho não seria fácil.
Logo veio a primeira pequena reviravolta. A vizinha da idosa, uma senhora de olhar desconfiado, percebeu a presença do cachorro e questionou a nova relação entre eles. A idosa sentiu o peso do julgamento, e o medo de perder a pouca paz que havia conquistado fez com que ela considerasse se afastar do animal. Apesar disso, o cachorro, com sua persistência silenciosa, continuava a aparecer, latindo baixinho e se aninhando ao lado da mulher. A decisão de abrir o coração ainda era dela, mas a companhia do cachorro Caramelo era o primeiro passo para que ela percebesse que não estava sozinha. Nesse começo de jornada, um detalhe chamou a atenção. Uma carta misteriosa chegou ao endereço antigo da senhora, trazendo uma esperança inesperada. A mensagem falava de uma família distante, talvez desconhecida, que poderia oferecer ajuda. Mas a dúvida sobre o que fazer com essa informação a consumia. Seria seguro recomeçar? Enquanto ela lutava com esse dilema interno, o cachorro continuava fiel, trazendo um pouco de luz nos dias cinzentos. O vínculo entre eles crescia, ainda que silencioso, feito de pequenos gestos, olhares e toques que falavam mais do que palavras. Assim, o primeiro capítulo dessa história nos deixa no limiar de uma transformação profunda, a transformação de uma mulher e seu amigo de quatro patas, que juntos enfrentariam desafios, descobertas e vitórias. Os primeiros raios de sol atravessavam as frestas das janelas e iluminavam o beco onde a idosa e o cachorro Caramelo começavam a formar uma rotina incomum. Ela já não estava mais sozinha ali. Com passos hesitantes, mas com uma presença firme, o cachorro era agora a sombra fiel que a acompanhava em cada movimento. Nas primeiras semanas, o vínculo entre eles cresceu com a simplicidade de quem aprende a confiar pouco a pouco. A idosa, que antes evitava qualquer contato humano, agora sorria levemente quando o cão lambia sua mão, como se aquele gesto dissesse que alguém ainda se importava. Para ela, cada latido suave era uma pequena luz no escuro. Mas a cidade não era indiferente a essa novidade. O vendedor ambulante, que já havia alimentado o cachorro numa das noites frias, continuava a passar por ali, aos poucos, estendeu sua ajuda. Era um homem simples, com um sorriso aberto, conhecido no bairro por sua gentileza e pelas histórias que contava ao som das festas tradicionais. Ele se chamava apenas Seu Joaquim, um dos poucos que acreditava que toda criatura merecia uma segunda chance. Porém, nem todos viam com bons olhos aquela aproximação. A vizinha da idosa, uma senhora de meia idade com o olhar afiado, começou a espalhar comentários entre os moradores. Ela temia que a presença do cachorro pudesse causar problemas, e desconfiava da idosa, que até então mantinha sua vida privada e discreta. Essa pequena reviravolta trouxe uma tensão nova para a trama. A idosa sentiu o peso do julgamento da vizinhança e se fechou por alguns dias, temendo que aquela nova amizade pudesse ser arrancada dela. Enquanto isso, o cachorro Caramelo enfrentava sua própria batalha interna. Embora fosse um animal de rua, ele trazia dentro de si uma desconfiança que vinha de experiências passadas difíceis. Cada vez que a idosa se afastava ou mostrava medo, ele sentia uma insegurança que ameaçava fazê-lo fugir. Era um conflito constante entre o desejo de ficar e o medo de ser rejeitado novamente. Essa tensão foi dissolvida em um dos dias em que a jovem artista da cidade apareceu no beco, com seu caderno de desenhos nas mãos e um olhar que buscava histórias esquecidas. Ela notou a idosa e o cachorro e, movida por uma curiosidade sincera, resolveu se aproximar. A jovem, que já havia pintado murais importantes pela cidade valorizando sua cultura e tradições, via naquele encontro uma oportunidade para capturar algo verdadeiro e tocante em suas obras. A aproximação não foi fácil. A idosa, ainda desconfiada, tentou recuar, mas o cachorro Caramelo, com seu jeito amigável, acalmou a situação. Aos poucos, a artista ganhou a confiança dos dois, passando a visitá-los regularmente, trazendo não apenas tinta e papel, mas também histórias e risos que há muito não eram ouvidos naquele beco. Em meio a esses dias, a carta misteriosa que havia chegado semanas atrás se tornou um ponto de reflexão para a idosa. Ela passava horas olhando para o envelope, temendo o que poderia significar. A dúvida de reatar laços com familiares distantes, com quem não tinha contato há anos, era uma sombra que pairava sobre seu coração. Essa dúvida alimentava um conflito interno intenso, o medo da rejeição versus o desejo de pertencer.
Os obstáculos para essa decisão eram muitos: a insegurança sobre o que encontraria, a resistência de se abrir para um mundo que parecia ter esquecido dela e a dificuldade de aceitar ajuda, pois para a idosa, independência sempre fora sinônimo de dignidade. E o cachorro Caramelo sentia essa luta sem entender completamente as palavras, apenas pelo tom triste da voz dela. Durante esse período, o bairro começou a se transformar aos poucos, sob a influência das festas culturais que aconteciam com frequência. O cheiro do bolo de fubá, o som do chorinho e o colorido das bandeirinhas traziam uma esperança silenciosa para todos, inclusive para a idosa e seu companheiro. Essas tradições, tão presentes na rotina da cidade, passaram a influenciar as decisões dos personagens. A idosa sentiu vontade de participar, mesmo que por pouco tempo, enquanto o cachorro parecia se animar com o movimento das pessoas nas ruas. Uma pequena reviravolta no meio desse processo foi quando o cachorro Caramelo conseguiu, em um momento de coragem, levar a idosa até o grupo local de voluntários que cuidava de animais abandonados. Para ele, era um passo natural, um jeito de mostrar que existia mais além do beco. Para a mulher, porém, foi um choque. O medo de ser julgada ali, de expor sua vulnerabilidade, quase a fez recuar. Mas a persistência do cachorro, que latia alegremente para os voluntários, abriu uma porta. Eles a receberam com gentileza, oferecendo comida e companhia, e, aos poucos, a idosa começou a frequentar os encontros, ainda que por pouco tempo. Essa pequena vitória mostrou que abrir mão do orgulho poderia ser um sacrifício doloroso, mas necessário para reencontrar a vida. A jovem artista, sempre presente, passou a ajudar a idosa a registrar suas memórias, transformando-as em desenhos e histórias que ilustravam o mural que pintava no centro da cidade. Essa subtrama foi ganhando força, conectando o passado e presente e dando à mulher uma nova maneira de se expressar, sem medo. A relação entre a idosa e o cachorro Caramelo começou a se aprofundar. Eles compartilhavam momentos de vulnerabilidade. Ela falava baixinho para ele, contando fragmentos do passado. Ele respondia com toques de focinho, trazendo conforto e um senso de proteção. Porém, a vida no bairro não era apenas feita de descobertas e alegrias. Uma tempestade se aproximava, anunciada por nuvens escuras que começaram a esconder o sol e um vento que carregava a promessa de mudanças. Essa reviravolta maior estava por vir, e traria desafios que colocariam à prova tudo que a idosa e o cachorro haviam construído até ali. Enquanto isso, a carta misteriosa ainda estava ali, esperando para ser aberta, com seu segredo que poderia transformar para sempre o rumo da vida da idosa. Neste capítulo, o cachorro Caramelo e a idosa deram passos importantes, enfrentaram medos antigos e começaram a construir uma rede de apoio inesperada, uma rede que lhes mostraria que, mesmo nos momentos mais difíceis, o afeto e a solidariedade são forças capazes de transformar vidas. A primavera começava a tomar conta da cidade, trazendo cores vibrantes e uma leve brisa que espalhava o perfume das flores pelos cantos da praça central. A transformação que acontecia ali, naquelas ruas marcadas por histórias e tradições, refletia também a mudança silenciosa que crescia na vida da idosa e do cachorro Caramelo. A cada dia que passava, eles estavam mais próximos. Ela já não se encolhia mais no beco, eles já não se sentiam estranhos em meio aos passos dos moradores. O cachorro, sempre atento, parecia entender que sua missão ia além da sobrevivência. Ele era o elo que ajudava a resgatar uma alma cansada e solitária. Naquele bairro onde o samba e o chorinho se misturavam às conversas nas calçadas, a presença dos dois começou a ser notada. Um grupo de crianças que costumava brincar no pátio da escola próxima passou a tentar fazer amizade com o cachorro. Ele, desconfiado no começo, logo cedeu ao carinho inocente e passou a acompanhá-las nas tardes ensolaradas. Para a idosa, ver essa alegria simples no olhar do animal era uma pequena vitória contra o medo e o isolamento. Mas nem tudo estava tranquilo. A vizinha desconfiada continuava a observar cada movimento, levantando suspeitas e espalhando boatos. Isso criava um clima tenso na comunidade, fazendo a idosa recuar em alguns momentos. Ela tinha que lutar contra o desejo de se fechar novamente, e o cachorro era seu lembrete constante de que ainda havia esperança. Foi em uma dessas tardes que a jovem artista, cuja presença já era frequente, trouxe uma notícia que trouxe uma nova reviravolta à média trama. Um evento cultural que celebrava a história do bairro seria realizado em poucas semanas, e ela queria que a idosa participasse, contando sua história para o público.
A proposta mexeu com o coração da mulher. O medo do julgamento era forte, mas a vontade de pertencer era maior. Enquanto pensava sobre isso, o cachorro Caramelo descobriu algo inesperado. Durante uma de suas caminhadas sozinho pelas ruas estreitas, ele encontrou outros cães da vizinhança, formando uma espécie de grupo. Ali, entre latidos e brincadeiras, ele começou a se sentir parte de algo maior, o que aumentou sua confiança e lhe deu uma nova força para enfrentar os desafios que vinham pela frente. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Em um dia de chuva forte, a idosa sofreu um desmaio no meio da rua movimentada. O cachorro, desesperado, correu até os voluntários para buscar ajuda. Esse momento foi uma virada crucial, pois expôs a vulnerabilidade da mulher para a comunidade, ao mesmo tempo, mostrou a fidelidade e a coragem do cão. Ela foi acolhida pelos voluntários, que se tornaram sua nova rede de apoio, e o cachorro foi momentaneamente separado dela para cuidados, devido a um mal-entendido. Esse afastamento temporário trouxe à tona o medo de perder o companheiro que havia mudado sua vida, aprofundando o conflito interno da idosa. Por outro lado, o cachorro enfrentava seu próprio desafio. Preso em um canil improvisado, ele sentia falta da mulher que agora era seu mundo. Essa experiência serviu para fortalecer o laço entre eles, pois ambos passaram a compreender que a confiança só se constrói com paciência e dedicação. Durante sua recuperação, a idosa decidiu abrir a carta misteriosa que tanto a inquietava. As palavras dentro dela revelaram que sua família, que ela acreditava distante, na verdade estava mais próxima do que ela pensava, mas havia uma razão delicada para a demora no reencontro. Essa revelação foi uma reviravolta grande que trouxe esperança e medo, pois ela precisava se preparar para enfrentar o passado para conquistar um futuro melhor. Enquanto a tempestade que havia sido anunciada começava a se formar no horizonte da cidade, o cachorro Caramelo e a idosa se preparavam para o que estava por vir. O bairro, que já começava a se unir em torno das festas tradicionais, também precisaria enfrentar mudanças profundas, e a dupla seria a peça fundamental nessa transformação. Nesse capítulo, os personagens experimentaram momentos de vulnerabilidade, conexões emocionais e novos desafios. As pequenas vitórias conquistadas trouxeram novos obstáculos, mas também mostraram que o sucesso é fruto de esforço e coragem. A relação entre a idosa e o cachorro, o grupo de voluntários e a jovem artista começaram a formar uma teia de apoio essencial para o que estava por vir. Os dias seguintes foram marcados por uma agitação diferente na cidade. As ruas, antes silenciosas e tímidas, começavam a ganhar vida com preparativos para o grande evento cultural que reuniria moradores, artistas e visitantes. As bandeirinhas coloridas dançavam ao vento, enquanto o aroma do café fresco e dos quitutes típicos invadia o ar. Tudo parecia conspirar para que aquele fosse um momento de união e renovação. Para a idosa, esse período foi uma montanha-russa emocional. A carta misteriosa aberta no capítulo anterior não apenas revelou que sua família estava próxima, mas também trouxe à tona lembranças dolorosas que ela vinha tentando esquecer há anos. A possibilidade de um reencontro a assustava, não por falta de amor, mas pelo medo de não ser aceita como era agora. Seu conflito interno crescia dia a dia, entre a vontade de se reconectar e a insegurança sobre o que encontraria. O cachorro Caramelo, por sua vez, mostrava-se cada vez mais animado. Ao lado da jovem artista, ele explorava os cantos do bairro, sempre atento aos sons, cheiros e pessoas que passavam. Seu espírito aventureiro ganhava força na convivência com outros cães e nas pequenas descobertas que fazia a cada passeio. A curiosidade e a confiança que desenvolvia foram vitais para que pudesse apoiar a idosa nas horas mais difíceis. No entanto, uma reviravolta média colocou tudo em risco. Durante uma das caminhadas pela praça, a idosa foi surpreendida por olhares curiosos e sussurros que a fizeram recuar. A vizinha desconfiada, sempre alerta, havia espalhado rumores sobre a relação dela com o cachorro, criando uma onda de preconceito e desconfiança na comunidade. Isso fez com que ela se sentisse exposta e ameaçada, levando-a a pensar em desistir do evento e até mesmo do pouco progresso que havia alcançado. Mas o cachorro Caramelo não estava disposto a permitir isso. Em uma demonstração de afeto e coragem, ele a acompanhou com vigor, ignorando o frio na barriga da mulher e os olhares alheios. Era como se ele dissesse que ela não estava sozinha e que juntos poderiam superar qualquer barreira. A jovem artista,
percebendo o peso dessa situação, decidiu agir. Ela organizou encontros em sua oficina para que moradores conhecessem melhor a idosa e o cachorro, compartilhando histórias e desenhos que ilustravam a trajetória deles. Aos poucos, as paredes do preconceito começaram a cair, substituídas por curiosidade e empatia. No meio desse processo, o cachorro fez outra descoberta importante. Ele encontrou, escondida em um beco próximo, uma pequena casa abandonada que poderia servir como abrigo para ele e a idosa. A estrutura simples precisava de reparos, mas oferecia proteção contra a chuva e o frio. Essa reviravolta grande trouxe esperança e um objetivo concreto para a dupla: transformar aquele espaço em um lar. Mas, claro, não seria simples. Eles enfrentaram obstáculos significativos: a falta de recursos para as reformas e a resistência da vizinhança, que via aquela casa com desconfiança e medo de mudanças. Além disso, a idosa ainda lutava contra seu próprio orgulho e receios, dificultando que aceitasse ajuda que chegava de várias mãos. Enquanto isso, a carta continuava a ser um enigma emocional para ela. Decidiu que precisaria encontrar forças para buscar sua família, mas a incerteza de como seria recebida a paralisava. Era um passo importante, que exigia coragem e apoio, algo que o cachorro Caramelo estava determinado a lhe dar. Nos dias que antecederam o evento cultural, a cidade pareceu respirar em uníssono com a dupla. O cachorro Caramelo passou a ser um símbolo de esperança e fidelidade para muitos moradores, que viram nele a personificação do que poderia ser a própria comunidade, resiliente, acolhedora e cheia de vida. O evento, finalmente, chegou. Em meio à música, dança e alegria, a idosa tomou a difícil decisão de subir ao palco para compartilhar sua história. Com o cachorro ao seu lado, ela falou de solidão, de medo, mas também de amizade, força e recomeço. Seu relato tocou profundamente o público, que aplaudiu com emoção e ofereceu seu apoio sincero. Esse momento foi uma vitória importante, mas também um ponto de virada. A visibilidade trouxe oportunidades, como a oferta de trabalho na oficina da jovem artista e o compromisso dos voluntários em ajudar nas reformas da casa abandonada. Porém, também trouxe a necessidade de enfrentar os últimos medos e de lidar com a complexidade do reencontro familiar que se aproximava. Assim, o capítulo fecha com uma sensação de esperança mesclada com a tensão natural das decisões que precisam ser tomadas. A jornada do cachorro Caramelo e da idosa continuava, marcada pela coragem, pelo esforço e por um vínculo que se mostrava inquebrável. O sol já se punha quando a idosa e o cachorro Caramelo retornaram ao beco, agora menos escuro, transformado pela luz tênue dos postes recém-pintados e pelo aroma doce das flores do vaso improvisado que a jovem artista deixava diariamente ali. A casa abandonada, que antes parecia um abrigo distante e inalcançável, começava a tomar forma graças ao esforço coletivo da vizinhança, que, aos poucos, começava a aceitar a presença daquele novo lar. A idosa segurava com firmeza a carta que tantos dilemas provocara, decidida a finalmente procurar sua família. O cachorro, atento, sentia que aquele momento era importante, com seu olhar profundo, parecia compreender a tensão que a mulher carregava no peito. A verdade era que ela temia não ser mais reconhecida, temia as palavras não ditas e o silêncio dos anos que se passaram. Antes de partir, eles passaram por uma última visita à oficina da jovem artista, que se tornará um porto seguro para ambos. Ali, entre pincéis, telas e papéis, a mulher encontrou forças para expor seu medo em palavras que poucas vezes foram ditas em voz alta. A artista, com sua calma e empatia, ofereceu apoio incondicional, prometendo estar ao seu lado durante toda essa nova etapa. No caminho para o encontro com sua família, uma pequena reviravolta média mexeu com a tranquilidade do cachorro Caramelo. Durante uma parada para descanso em uma praça, ele percebeu que uma coleira brilhante e um cartão pendurado estavam presos em um banco próximo, sinais claros de que alguém naquela área cuidava de animais abandonados, oferecendo carinho e proteção. O cachorro sentiu um misto de curiosidade e nostalgia, pois reconhecia a importância desses gestos para quem vive nas ruas, como ele mesmo um dia fora. Chegando ao local indicado na carta, a idosa foi recebida por uma sobrinha distante, mulher de voz doce e sorriso acolhedor, que contou sobre o motivo da distância, uma série de mal-entendidos familiares e a timidez de ambos em retomar contato. Essa revelação trouxe um grande alívio
Ao mesmo tempo, expôs as cicatrizes que o tempo e a falta de diálogo deixaram. Era uma reviravolta grande, pois a mulher se viu diante da oportunidade de reconstruir laços, mas também diante do desafio de lidar com ressentimentos antigos. O cachorro Caramelo, durante toda essa visita, permaneceu ao lado da idosa, transmitindo confiança e calma. Ele percebeu, no entanto, que sua presença causava estranhamento para alguns membros da família, que não estavam acostumados com a ideia de um animal tão próximo àquela mulher. Isso gerou pequenos obstáculos que precisaram ser superados com paciência e compreensão, mas que também mostraram o quanto aquele cachorro já havia mudado a vida dela. Enquanto isso, no bairro, a casa abandonada continuava a ser reformada com a ajuda dos voluntários e da vizinhança, incluindo a velha senhora que antes desconfiava da dupla. Aos poucos, as barreiras de preconceito foram sendo quebradas pelo contato direto e pelas histórias compartilhadas. A velha senhora, agora mais amigável, ofereceu um presente simbólico, um vaso de flores que ela cultivava há anos, representando a nova esperança que brotava ali. De volta à família, a idosa fez uma revelação inesperada. Durante os anos que esteve afastada, manteve um pequeno diário, onde escrevia pensamentos, desejos e memórias. Ela propôs compartilhar aqueles textos com os familiares, criando uma ponte entre passado e presente. Essa iniciativa foi um passo importante para reverter ressentimentos e começar uma nova fase de entendimento. Porém, o tempo era curto. A cidade estava às vésperas de um festival tradicional, que simbolizava renovação e união, e a idosa sabia que precisaria tomar uma decisão definitiva sobre onde construir sua vida dali em diante. O cachorro Caramelo, sentindo a ansiedade da companheira, fez questão de acompanhá-la a todos os lugares, tornando-se seu escudo e conforto. Enquanto caminhavam pela rua principal, o cachorro encontrou novamente outros cães e amigos que havia feito no bairro, reforçando seu sentimento de pertencimento e mostrando que não era mais um cão solitário, mas parte de uma comunidade. Essa subtrama ressaltava a importância do apoio social para a recuperação emocional, tanto da mulher quanto do cachorro. Na noite que antecedeu o festival, um imprevisto trouxe uma pequena crise. A chuva forte ameaçou desmanchar parte das reformas na casa abandonada, e a comunidade teve que se unir para proteger o espaço. Essa reviravolta média testou a determinação e a união dos envolvidos, que trabalharam até tarde sob a garoa para garantir que o abrigo estivesse pronto para receber a idosa e o cachorro. O festival, quando finalmente chegou, foi um momento de celebração, mas também de reflexão. A idosa subiu ao palco novamente, agora com mais segurança, ao lado do cachorro que se tornou seu símbolo de esperança. Ela falou sobre os desafios, as superações e a importância de nunca desistir, emocionando todos os presentes. A jovem artista exibiu um mural que retratava a trajetória deles, capturando a essência da transformação. Ao final da noite, com fogos iluminando o céu e a música ainda ecoando pelas ruas, a idosa tomou sua decisão. O bairro, com sua cultura, suas pessoas e seu cachorro Caramelo, seria seu novo lar. Ela sentiu que, apesar das dificuldades, encontrar um lugar onde podia finalmente ser aceita e amada. Este capítulo trouxe revelações profundas, desafios superados e decisões cruciais, sempre pautadas pelo esforço contínuo e pelas conexões humanas e animais que tornaram essa história única e emocionante. O sol brilhava forte naquela manhã, refletindo o espírito renovado que pairava no bairro. A casa abandonada, que já começava a se transformar em um lar, ganhava vida a cada martelada, pincelada e gesto de carinho dos moradores. A idosa, junto ao cachorro Caramelo, estava mais confiante, sentindo pela primeira vez em muito tempo a segurança de um lugar para chamar de seu. O bairro era um mosaico de tradições e culturas. As fachadas coloridas das casas, os cheiros da cozinha típica que escapavam pelas janelas, as conversas em dialetos locais que se misturavam com o português, tudo isso criava uma atmosfera única. Esses elementos culturais influenciavam profundamente as decisões dos personagens, que buscavam preservar a essência do bairro mesmo em meio às mudanças. O cachorro Caramelo tornou-se um personagem central não apenas na vida da idosa, mas para toda a comunidade. Sua lealdade, energia e coragem conquistaram o coração dos moradores. Ele era o guardião do bairro, o amigo fiel que jamais abandonava quem precisasse. Durante uma manhã ensolarada,
ele ajudou uma criança perdida a encontrar o caminho de casa, reforçando seu papel de protetor e amigo. Mas a jornada não era isenta de desafios. Uma reviravolta média ocorreu quando a velha senhora, que antes demonstrava desconfiança, começou a sentir ciúmes da atenção que o cachorro recebia. Seu sentimento, enraizado em um passado de solidão e medo de ser esquecida, criou uma tensão silenciosa que ameaçava desestabilizar a harmonia construída. Essa situação exigiu que a idosa, com sua nova força, agisse com empatia para incluir a vizinha no processo de reconstrução. Enquanto isso, a jovem artista organizava uma exposição para mostrar a história do bairro e a transformação daqueles que, como a idosa e o cachorro Caramelo, encontraram um novo começo. O evento serviria para arrecadar fundos e reforçar os laços entre moradores e visitantes. Essa subtrama trouxe esperança e uma chance de crescimento para todos. O cachorro, sempre atento, percebeu que a exposição poderia ser uma oportunidade para fortalecer ainda mais a comunidade. Em um gesto que surpreendeu a todos, ele foi o primeiro a entrar no espaço reservado para a mostra, ganhando aplausos e sorrisos. Sua presença espontânea foi um lembrete vivo do quanto a esperança pode surgir dos lugares mais inesperados. Porém, a transformação da casa enfrentou um obstáculo significativo. Um vazamento inesperado na estrutura exigiu a interrupção dos trabalhos e trouxe preocupação à idosa, que via ali um risco para o futuro que começava a construir. A equipe de voluntários se mobilizou para resolver o problema, mas a demora causou ansiedade e medo de retrocessos. No meio dessa tensão, o cachorro Caramelo mostrou sua sensibilidade ao perceber o impacto emocional que o problema causava na idosa. Ele a acompanhava em momentos de silêncio, oferecendo conforto com sua presença calma e acolhedora. Essas cenas de vulnerabilidade fortaleceram ainda mais o vínculo entre eles. A exposição chegou, e com ela, uma onda de energia positiva tomou conta do bairro. Histórias de superação, arte e música se misturavam, criando um ambiente acolhedor e inspirador. A idosa, emocionada, compartilhou seu relato diante de uma plateia atenta, destacando a importância do apoio e da amizade que encontrou ao longo do caminho. Durante o evento, uma pequena reviravolta pequena trouxe um toque de humor e leveza. O cachorro Caramelo, curioso, subiu no palco em meio à fala da idosa, arrancando risos e aplausos da plateia. Esse momento inesperado reforçou a humanidade e a espontaneidade que permeavam aquela história. Nos dias que se seguiram, o bairro continuou a se fortalecer. A idosa sentia que havia encontrado sua verdadeira casa, e o cachorro Caramelo, seu lugar no mundo. Eles, juntos, enfrentaram os últimos desafios que surgiram, sempre com coragem e esperança. Esse capítulo mostrou que, mesmo diante de obstáculos, a força do amor e da comunidade pode transformar vidas. A jornada da idosa e do cachorro Caramelo era uma prova viva de que recomeçar é possível, desde que se tenha fé e apoio. Os dias seguiam seu curso, marcados pela rotina tranquila que começava a se estabelecer no bairro. A casa, cada vez mais aconchegante, exalava o cheiro da madeira recém-pintada misturado ao perfume das flores no vaso da velha senhora, símbolo silencioso da união e aceitação conquistadas. A idosa e o cachorro Caramelo desfrutavam dessa calmaria, que parecia prometer um futuro pleno de paz. Mas o passado, com suas voltas inesperadas, trouxe uma reviravolta grande que abalou essa aparente tranquilidade. Durante uma tarde de primavera, enquanto a idosa organizava objetos antigos que encontrara em um baú esquecido na casa, ela descobriu cartas e fotos que não havia visto antes. Documentos que revelavam histórias de uma juventude cheia de sonhos, mas também de dificuldades e escolhas que ela havia guardado a 7 chaves. Essa descoberta mexeu profundamente com suas emoções. De repente, tudo o que ela tentava deixar para trás voltou com força, as incertezas, os medos e as dúvidas que a acompanharam por anos. O cachorro Caramelo percebeu a mudança no comportamento dela, a tristeza nos olhos, o silêncio pesado que a envolvia. Ao seu modo, ele buscava confortá-la, deitando-se ao seu lado, oferecendo o calor que só um amigo leal poderia proporcionar. Naquele mesmo período, a vizinhança se preparava para uma celebração local que reunia tradições centenárias, música típica e comidas que faziam o bairro pulsar de vida. A idosa, relutante, considerou não participar, temendo que suas lembranças antigas a fizessem sofrer. Porém,
O cachorro caramelo, sempre otimista, parecia querer mostrar que o passado poderia ser integrado ao presente, sem que isso significasse dor. Durante os preparativos para a festa, uma reviravolta média ocorreu quando um visitante inesperado chegou ao bairro, um antigo amigo da idosa, alguém que havia perdido o contato por décadas. Seu retorno trouxe à tona memórias que ela julgava enterradas, assim como a oportunidade de resolver pendências emocionais que ainda a atormentavam. O reencontro foi tenso, cheio de silêncio e gestos contidos, mas também carregado de esperança. O cachorro caramelo, atento ao clima, permaneceu próximo, protegendo a idosa e reforçando sua coragem para enfrentar aquilo que antes parecia impossível. Esse momento marcou o início de um processo de cura profunda, que exigiria tempo e paciência. Entretanto, a convivência nem sempre foi fácil. A velha senhora, ainda tentando entender seu lugar naquele novo contexto, expressou dúvidas sobre o passado da idosa e sua influência no bairro. Essa situação gerou pequenos conflitos que exigiram diálogo e compreensão, destacando a complexidade das relações humanas e a importância do respeito às histórias pessoais. Em meio a tudo isso, o cachorro caramelo vivenciava sua própria jornada interna. Seu conflito estava em lidar com a insegurança natural de um cão que passou a vida nas ruas e agora descobria o significado do lar e do amor. A cada passo dado, ele aprendia a confiar mais, mas também enfrentava o medo do abandono, que estava enraizado em sua experiência anterior. A jovem artista, observando essa transformação, decidiu criar uma série de pinturas que expressavam os sentimentos do cachorro e da idosa. Essas obras se tornaram uma subtrama que conectava a arte e emoção, revelando a profundidade da história para quem as contemplava. O sucesso dessa iniciativa trouxe reconhecimento ao bairro, fortalecendo ainda mais a autoestima dos moradores. Ao mesmo tempo, a idosa e o cachorro enfrentavam obstáculos para manter a casa em ordem e garantir a segurança do espaço, que ainda sofria com pequenos danos causados pelo tempo e pela negligência anterior. Essas dificuldades exigiram planejamento, esforço e apoio da comunidade, que se mobilizou para manter aquele símbolo de recomeço vivo. Um dos momentos mais sensoriais deste capítulo foi a noite em que a idosa, acompanhada do cachorro, sentou-se na varanda para observar as estrelas. O cheiro da terra molhada após a chuva, o som distante de uma música típica e a brisa suave criavam um cenário de paz e reflexão, em que passado e presente se entrelaçavam de forma mágica. O capítulo culmina com uma vitória gradual. A idosa decide abrir seu coração para o amigo antigo, iniciando um processo de reconciliação e perdão. O cachorro caramelo, com sua presença constante e silenciosa, simboliza a força necessária para seguir em frente, mostrando que, mesmo nas dificuldades, é possível encontrar luz. A manhã seguinte ao reencontro com o antigo amigo amanheceu cheia de expectativa. A idosa, embora ainda sentisse um nó no peito, respirava com mais leveza. O cachorro caramelo, sempre atento, parecia mais animado, como se soubesse que aquela nova fase traria transformações importantes para os dois. A casa, agora mais do que nunca, era o epicentro dessas mudanças, um espaço que não era só físico, mas simbólico, onde memórias antigas e sonhos novos se entrelaçavam. No bairro, as tradições continuavam a ser celebradas com intensidade. A festa local, que incluía danças típicas, comidas tradicionais e encontros nas praças, criava uma atmosfera vibrante. Era um momento de comunhão, onde o passado cultural se encontrava com o presente, alimentando o sentimento de pertencimento. Esses elementos culturais influenciavam as escolhas da idosa e dos moradores, que lutavam para preservar suas raízes enquanto construíam um futuro mais acolhedor. Porém, a paz recém-descoberta enfrentou um desafio importante. Uma reviravolta média abalou a rotina da idosa e do cachorro caramelo quando a prefeitura anunciou planos de revitalização urbana que ameaçavam alterar o bairro profundamente. A proposta incluía demolições e mudanças que poderiam colocar em risco a casa que eles agora chamavam de lar. A notícia espalhou-se rapidamente, gerando medo e indignação entre os moradores. A reação foi imediata. A comunidade organizou reuniões e debates para entender as implicações do projeto e buscar alternativas. A idosa, que já tinha passado por tantas perdas e dificuldades, sentiu o peso dessa nova ameaça. O cachorro caramelo, percebendo sua aflição, tornou-se ainda mais protetor, acompanhando-a a todos os encontros e dando-lhe força para enfrentar essa adversidade.
Enquanto isso, a jovem artista decidiu usar sua criatividade para ajudar na luta contra o projeto. Ela começou a produzir murais e peças de arte que contavam a história do bairro, da idosa, do cachorro e de todos que ali viviam, destacando o valor cultural e humano daquele espaço. Essa subtrama artística trouxe esperança e mobilizou pessoas que até então não conheciam o bairro. Em meio a essa tensão, uma pequena reviravolta ocorreu quando o cachorro Caramelo, durante uma caminhada, encontrou um objeto perdido que pertencia a um dos líderes comunitários, um caderno com anotações importantes para a campanha contra a revitalização. Sua descoberta ajudou a reforçar a mobilização, mostrando que o destino, por vezes, reserva surpresas inesperadas. No entanto, os obstáculos não foram poucos. A burocracia, as divergências entre os moradores e o desgaste físico e emocional causado pela luta tornaram o caminho árduo. A idosa enfrentava ainda o desafio de manter sua saúde em equilíbrio, enquanto o cachorro. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Caramelo cuidava de sua companheira com um instinto protetor que o caracterizava. Um momento de vulnerabilidade da idosa se deu em uma noite fria, quando ela sentiu o peso da incerteza e da solidão. Sentada na varanda, envolvida por um cobertor, ouviu o latido do cachorro que, em resposta, pousou a cabeça em seu colo, transmitindo conforto e esperança. Essa cena reforçou a conexão profunda entre eles, construída com paciência e amor. A comunidade conseguiu agendar uma audiência pública para discutir o projeto da prefeitura, e a idosa, apoiada pelo cachorro, preparou seu depoimento. Com a voz firme, contou sua história e a importância do bairro para tantas vidas, emocionando todos os presentes. Essa reviravolta grande marcou um ponto de virada na luta, revelando a força da união e do pertencimento. No desfecho do capítulo, a prefeitura anunciou que iria reconsiderar o projeto, abrindo espaço para negociações e diálogo com a comunidade. A vitória, embora parcial, representou o esforço coletivo e a perseverança de todos. A idosa sentiu uma nova esperança florescer, enquanto o cachorro Caramelo, exausto mas feliz, descansava ao seu lado. O capítulo também explorou o crescimento do cachorro, que passou a ser visto como símbolo de resistência e amor no bairro, inspirando outras pessoas a cuidarem de seus animais e valorizarem o convívio social. A presença dele nas ruas, nas praças e até mesmo nas reuniões comunitárias tornou-se constante e celebrada. O bairro amanheceu com um ar diferente naquela manhã. A luta pela preservação da casa e do espaço onde a idosa e o cachorro Caramelo haviam criado um lar começava a mostrar seus frutos. A audiência pública ocorrida dias antes havia mobilizado não só os moradores, mas também outros setores da cidade, e agora a prefeitura sinalizava abertura para dialogar e buscar soluções que respeitassem as tradições e a história do bairro. A idosa, sentindo-se fortalecida pela união da comunidade, despertava com mais energia e esperança. O cachorro Caramelo, sempre ao seu lado, parecia compartilhar daquele sentimento, movendo a cauda e abanando o corpo de forma contagiante. A relação entre eles havia se tornado um elo inquebrável, marcado por respeito, proteção e companheirismo. Nos dias que se seguiram, a idosa tomou a decisão de visitar a antiga casa onde passará sua infância, situada em um bairro distante, agora quase irreconhecível diante das mudanças urbanas. Essa viagem trouxe uma reviravolta grande, pois nela confrontou memórias guardadas, conversas não feitas e a possibilidade de finalmente encontrar paz com seu passado. Antes da viagem, o cachorro Caramelo mostrou seu apoio de uma forma particular, seguindo a idosa em todos os preparativos, vigiando cada movimento, como se quisesse garantir que nada de ruim acontecesse durante aquela jornada. O apego e a proteção do cão revelavam sua natureza leal e o profundo vínculo com a mulher que resgatara das ruas. Durante a estadia na antiga vizinhança, a idosa encontrou velhos conhecidos e também enfrentou olhares e palavras que revelavam o peso do tempo. Ela percebeu que, apesar das mudanças, algumas feridas continuavam abertas, exigindo cuidado e paciência para cicatrizar. O cachorro Caramelo, por sua vez, conquistou rapidamente o coração daqueles que o conheceram, tornando-se uma ponte entre o passado e o presente. Nesse contexto,
Uma reviravolta média ocorreu quando a idosa descobriu que sua família havia guardado alguns objetos que ela pensava perdidos para sempre, incluindo fotos e cartas que revelavam o carinho e a preocupação que sempre tiveram por ela, apesar da distância. Essa descoberta proporcionou um alívio emocional, uma ponte para a reconstrução de laços antigos. Entretanto, a viagem trouxe também desafios inesperados. A idosa teve que lidar com dúvidas sobre seu lugar no mundo e sobre o que realmente desejava para o futuro. O cachorro Caramelo, que havia passado a maior parte da vida nas ruas, enfrentava seus próprios medos ao se adaptar a novos ambientes, mostrando seu conflito interno de busca por segurança e medo do abandono. Ao retornar ao bairro, a dupla encontrou o ambiente mais acolhedor e cheio de vida, fruto do esforço coletivo dos moradores e do sucesso das iniciativas artísticas e culturais lideradas pela jovem artista. A casa abandonada, agora completamente reformada, exalava aconchego e esperança, um símbolo vivo de resistência e amor. No entanto, a luta pela preservação do bairro ainda não tinha acabado. Um pequeno grupo de moradores, incomodado com as mudanças e a presença crescente da idosa e do cachorro Caramelo, começou a criar obstáculos sutis, como comentários maldosos e pequenas intrigas. Essa situação provocou uma reviravolta pequena que testou a paciência e a resiliência da dupla. Com o apoio dos amigos e da comunidade, a idosa resolveu enfrentar esses desafios com diálogo e gentileza, mostrando que a compreensão e o respeito são as melhores ferramentas para construir paz. O cachorro Caramelo, sempre fiel, acompanhava a cada passo, lembrando que o verdadeiro lar é onde o amor habita. A subtrama da exposição artística ganhou um novo impulso, com a criação de uma peça teatral que narrava a história da idosa, do cachorro e do bairro, emocionando públicos variados e fortalecendo ainda mais a imagem do local como um espaço de cultura e convivência. A iniciativa trouxe reconhecimento e valorização, contribuindo para a autoestima dos moradores. Um momento sensorial marcante ocorreu durante uma das apresentações. O som dos aplausos ecoava misturado ao perfume das flores recém-colhidas, enquanto o cachorro Caramelo descansava aos pés da idosa, ambos imersos naquele ambiente carregado de emoção e esperança. No final do capítulo, uma vitória gradual foi alcançada. A prefeitura formalizou a suspensão do projeto de revitalização, garantindo a preservação do bairro e reconhecendo a importância cultural e social do local. A idosa e o cachorro Caramelo comemoraram, não com festas exuberantes, mas com um sentimento profundo de missão cumprida. Esse capítulo explorou temas de reconciliação, enfrentamento de preconceitos e construção de novos caminhos, sempre com a jornada de superação e amor do cachorro Caramelo como fio condutor. O primeiro raio de sol penetrava timidamente pela fresta da janela da pequena casa no bairro. Era um céu limpo, tingido de tons suaves de azul e dourado, um convite silencioso para um novo começo. A brisa fresca da manhã carregava o cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior, misturado ao perfume delicado das flores silvestres que cresciam ao redor, espalhando seu aroma sutil pelo ar. A rua ainda estava calma, mas a expectativa já pairava como um fio invisível que conectava cada canto daquele bairro que, por tanto tempo, viveu à sombra do abandono. Na varanda, sentada em sua cadeira de balanço, a idosa observava com olhos marejados a movimentação que começava. A casa onde ela havia encontrado refúgio e reconstruiu sua vida, antes marcada pela solidão, agora se tornava o coração pulsante daquela comunidade. Ao seu lado, deitado sobre o tapete gastado, o cachorro Caramelo levantou o olhar. O cão de rua que um dia chegará latindo e desconfiado, hoje exibia um pelo brilhante e um olhar profundo, cheio da sabedoria conquistada durante a jornada. Ela sorriu para ele e disse, baixinho, como se compartilhasse um segredo, nunca imaginei que um simples encontro poderia mudar tanto a minha vida, e a sua também. O cachorro levantou-se devagar, aproximou-se dela e apoiou a cabeça em seu colo, transmitindo uma paz que palavras jamais conseguiriam expressar. Era uma cumplicidade silenciosa, feita de gestos e emoções, construída a partir de cada momento vivido lado a lado. No bairro, a notícia da inauguração da Casa Cultural já se espalhava entre os moradores. As ruas estreitas, os becos antes esquecidos e escuros, ganhavam nova vida com o som distante das risadas e conversas que despertavam a esperança adormecida. Barracas coloridas estavam sendo montadas na praça central,
e os aromas típicos da culinária local, do café recém-passado às especiarias que temperavam o arroz e feijão, começavam a se misturar no ar, anunciando a festa que celebraria o renascimento daquele lugar. A idosa, que tinha enfrentado meses de dúvidas e desafios, agora sentia no peito uma mistura de nervosismo e alegria. O cachorro Caramelo percebeu seu olhar fixo na rua e, como que intuísse o que se passava, aproximou-se, abanando o rabo com suavidade, como se dissesse, estamos prontos. Ao longo daqueles meses, o bairro experimentou transformações que iam muito além do que se podia ver na superfície. As pessoas começaram a se reencontrar, a olhar para o outro com empatia e solidariedade. As histórias que antes se perdiam nas sombras agora eram compartilhadas em rodas de conversa, onde as memórias e tradições culturais voltavam a ter voz. Festas populares voltaram a ser celebradas com música e dança, resgatando o orgulho local e trazendo de volta cores, sons e sabores que há tempos pareciam esquecidos. Essa reviravolta começou exatamente no dia em que o cachorro Caramelo apareceu, latindo alto no beco onde a idosa chorava, trazendo consigo não só proteção, mas um sopro de esperança que foi se espalhando como fogo em palha seca. O início da festa, as primeiras pessoas começaram a chegar à praça, trazendo consigo aquela energia vibrante que só a cultura local sabe despertar. Crianças corriam entre as barracas, suas risadas ecoando, enquanto adultos conversavam animadamente sobre o que haviam conquistado. A idosa e o cachorro Caramelo saíram para receber os convidados. A mulher usava um vestido simples, porém colorido, que refletia as cores do bairro e da cultura local. O cachorro, com uma coleira nova, presente de um dos vizinhos, caminhava ao seu lado, com um olhar atento e protetor. No centro da praça, um palco rústico já estava pronto para as apresentações. Flores do campo decoravam as laterais, e bandeirinhas coloridas pendiam entre as árvores, balançando suavemente com a brisa da manhã. As primeiras apresentações começaram com uma roda de capoeira, trazendo movimentos ágeis e música ao vivo que hipnotizava a todos. O som dos berimbaus, do pandeiro e do atabaque embalava o público, enquanto as rodas giravam em celebração à resistência cultural do povo. O cachorro Caramelo, mesmo acostumado a um ambiente de ruas vazias, parecia apreciar a movimentação, seus olhos brilhavam e ele mantinha uma postura alerta, mas relaxada. Em seguida, veio a vez das cantorias tradicionais, que narravam as histórias do bairro, da cidade e das pessoas que o habitavam. Vozes fortes e emocionadas contavam lutas, sonhos e alegrias, tudo embalado pelo ritmo cadenciado do violão e da sanfona. O cachorro Caramelo se acomodou aos pés da idosa, que batia palmas discretamente, emocionada. Conexões que nasceram da dor enquanto a festa prosseguia. O cachorro Caramelo e a idosa conversavam com moradores que, pouco a pouco, compartilhavam suas próprias histórias de perdas e reencontros. Era como se cada um ali carregasse uma parte do passado sombrio, mas juntos encontravam força para seguir em frente. Em uma das conversas, uma vizinha explicou que, no passado, o bairro fora abandonado pelas políticas públicas, e muitos moradores tiveram que buscar alternativas para sobreviver. O sentimento de desconfiança e medo ainda estava presente, mas a recuperação da cultura e da união começava a dissolver esse peso. A idosa lembrou-se de quando se sentia invisível e inútil, mas o carinho e a companhia do cachorro Caramelo lhe deram força para resistir. Ele me ensinou que, mesmo quando achamos que estamos sozinhos, alguém pode chegar e transformar tudo, disse ela com um sorriso tímido. O cachorro Caramelo, naquele momento, parecia entender mais do que nunca o papel que desempenhava, não só como amigo, mas como símbolo da possibilidade de um futuro melhor. Um gesto que mudou tudo durante a tarde, uma surpresa marcou a festa. Uma jovem artista da cidade, que havia acompanhado a transformação da idosa e do cachorro Caramelo desde o início, inaugurou uma exposição fotográfica montada dentro da casa. As imagens mostravam os momentos mais difíceis, as lágrimas no beco escuro, as primeiras caminhadas pelo bairro, o resgate da dignidade, e os mais felizes, as primeiras festas, as amizades, o amor crescente entre a idosa e seu fiel amigo. A multidão se emocionou ao ver a trajetória estampada em cada foto. As imagens falavam de esperança, de esforço, de superação. A artista, com a voz embargada, contou como aquele trabalho lhe ensinou sobre a força do amor e da solidariedade.
O cachorro Caramelo, mesmo sem entender as palavras, percebeu a importância daquele momento e ficou perto da idosa, que enxugava discretamente uma lágrima. Desafios que insistem em aparecer. Por mais que a festa fosse um marco de vitória, os desafios ainda se faziam presentes. A idosa precisava cuidar de sua saúde debilitada, e o cachorro Caramelo ainda tinha suas inseguranças, principalmente em relação a outros cães que viviam nas ruas próximas. Um dia, uma pequena confusão entre o cachorro Caramelo e um outro cão levou a um confronto que fez o cão repensar sua postura. A idosa precisou intervir com paciência e carinho para acalmar o amigo, mostrando que o amor é também uma forma de disciplina e compreensão. Além disso, a gestão da casa cultural exigia esforço constante. Reuniões com vizinhos, captação de recursos, organização de eventos, tudo demandava energia e comprometimento. A idosa, com o apoio dos moradores, passou a liderar esses esforços, mesmo quando seu corpo reclamava. A força da comunidade. Com o passar dos dias, a casa tornou-se um centro vivo de trocas e apoio mútuo. Oficinas de artesanato, cursos de culinária típica, rodas de leitura e encontros para discutir a história e os costumes do bairro foram ganhando espaço. O cachorro Caramelo acompanhava tudo, participando silenciosamente das atividades, despertando sorrisos e afeto por onde passava. Crianças aprenderam a cuidar dele, e adultos passaram a vê-lo como um símbolo da perseverança. A cultura local, com suas festas, comidas, músicas e histórias, deixou de ser uma mera lembrança para se tornar a base que sustentava aquela nova fase da comunidade. Os moradores passaram a valorizar suas raízes, tomando decisões que preservavam sua identidade. Momentos de vulnerabilidade e crescimento. Nem sempre a jornada foi fácil. Em noites silenciosas, a idosa sentia o peso da idade e da solidão, mesmo cercada pelo carinho do cachorro Caramelo e da comunidade. Em algumas ocasiões, dúvidas e medos a acometeram, fazendo-a questionar se seria capaz de continuar. O cachorro, atento, era seu conforto, sua âncora. Em momentos de fraqueza, ele se enroscava em seus pés, e a presença silenciosa dele bastava para trazer conforto e coragem. Essas cenas, vividas longe dos olhares curiosos, mostravam a verdadeira profundidade do vínculo entre eles, uma relação construída na diversidade, mas fortalecida pelo amor e pela confiança. Conforme a festa avançava para o final da tarde, as luzes começaram a se acender na praça, lançando um brilho quente e acolhedor sobre o rosto das pessoas reunidas. O céu, tingido por tons de laranja e rosa, parecia celebrar junto aquele momento de vitória coletiva. O cachorro Caramelo e a idosa se sentaram lado a lado no banco de madeira próximo ao palco improvisado, observando o movimento. Entre as apresentações, surgiu uma roda de conversa, onde moradores e visitantes podiam dividir suas histórias e perspectivas. A idosa tomou a palavra, sua voz firme, porém carregada de emoção, falou sobre o quanto a presença do cachorro Caramelo havia sido um divisor de águas na sua vida, e como a união do bairro começou a florescer a partir daquele encontro inesperado. Ela lembrou do frio das noites solitárias, da insegurança dos becos escuros, da sensação de invisibilidade. E de como a amizade simples e verdadeira de um cão sem dono devolveu a ela a coragem para recomeçar, para sonhar, para acreditar. Palmas calorosas a acompanharam, e o cachorro Caramelo, sentindo-se parte daquela comunidade, levantou as orelhas em atenção, como se entendesse cada palavra. Naquela roda, outros moradores também se abriram, revelando seus próprios receios e conquistas. Um jovem rapaz contou como a casa cultural o ajudou a reencontrar sua paixão pela música, algo que ele havia abandonado após anos de isolamento. Uma senhora, que antes mantinha distância das pessoas, falou sobre como agora sentia vontade de participar, de colaborar, de se sentir útil. Cada história era um tijolo na construção de um sonho maior, transformar o bairro não apenas em um espaço físico, mas num lar onde a cultura e o cuidado mútuo florescessem. Uma proposta inesperada. No meio desse momento de celebração e renovação, um visitante inesperado chegou, um representante de uma ONG dedicada à promoção da cultura e do desenvolvimento social em comunidades vulneráveis. Ele havia acompanhado discretamente o progresso da casa cultural e a transformação daquele bairro. Após conversar com a idosa e ouvir atentamente as histórias compartilhadas, fez uma proposta que trouxe surpresa e esperança.
A ONG estava disposta a apoiar financeiramente o projeto, para que a Casa Cultural pudesse se tornar um espaço ainda mais estruturado, com cursos regulares, melhorias na infraestrutura e oportunidades para mais pessoas. Mas havia uma condição: que a comunidade continuasse envolvida, participativa, e que a liderança não se concentrasse em apenas uma pessoa, mas fosse compartilhada de maneira colaborativa. A idosa, que por meses havia carregado quase sozinha a responsabilidade, sentiu o peso da proposta. Era uma chance de ouro, mas também um desafio: dividir o protagonismo, confiar em outros, abrir mão de um controle que, por tanto tempo, foi seu refúgio. O cachorro Caramelo, sensível às mudanças, percebeu a inquietação dela. Em um gesto de carinho, aproximou-se e apoiou a cabeça em seu colo, transmitindo a mensagem de que não estavam sozinhos. Fortalecendo laços nas semanas que se seguiram, a comunidade começou a organizar grupos de trabalho para atender a nova fase do projeto. A idosa, inicialmente receosa, aceitou o papel de mentora e facilitadora, incentivando a participação de jovens, adultos e idosos. O cachorro Caramelo virou uma presença constante nas reuniões, alegrando o ambiente e aproximando pessoas. Seu olhar sereno e seu jeito amigável se tornaram símbolo de resiliência e união. No bairro, as tradições continuavam vivas. As festas típicas, as rodas de capoeira, as oficinas de culinária e artesanato se multiplicaram. A cultura local não era apenas preservada, mas celebrada com orgulho. Um detalhe marcante foi a criação de uma horta comunitária, que envolvia desde as crianças até os mais velhos. Ali, aprenderam a plantar e cuidar da terra, uma metáfora viva do que estavam construindo juntos, uma comunidade que cultivava esperança. Obstáculos ainda presentes apesar dos avanços, os desafios não desapareciam. O envelhecimento da idosa e as limitações físicas tornavam seu dia a dia mais difícil. O cachorro Caramelo, embora forte e saudável, ainda enfrentava ameaças externas, cães de rua mais agressivos e a escassez de alimento. Além disso, nem todos os moradores estavam totalmente convencidos da transformação. Algumas desconfianças antigas ressurgiam em pequenos conflitos, que precisavam ser tratados com diálogo e paciência. A idosa teve que aprender a delegar responsabilidades e a confiar nos outros, um processo nem sempre fácil para alguém acostumada a carregar tudo sozinha. O cachorro Caramelo, por sua vez, também enfrentou momentos de insegurança, principalmente ao lidar com situações novas e com a presença de outros animais no bairro. Vulnerabilidades e superação. Em uma tarde chuvosa, a idosa sofreu uma queda dentro de casa. O cachorro, percebendo o perigo, latiu alto até chamar a atenção de um vizinho, que socorreu a mulher. O incidente serviu para que todos percebessem a importância da rede de apoio construída. A partir dali, a comunidade passou a organizar visitas regulares, ajudando nas tarefas e garantindo que ninguém ficasse sozinho nos momentos difíceis. Esse episódio reforçou o papel do cachorro Caramelo como guardião e amigo fiel, aquele que, mesmo sem palavras, era capaz de alertar, proteger e confortar. O clímax da transformação chegou o dia da inauguração oficial da nova fase da Casa Cultural, agora ampliada e equipada. O evento reuniu moradores, visitantes, representantes da ONG e autoridades locais. Discursos emocionados destacaram o poder da solidariedade e da cultura para transformar realidades. A idosa, com o cachorro Caramelo ao seu lado, falou sobre a força do amor e da persistência. O público ouviu com atenção as histórias que marcaram a trajetória da comunidade, as dificuldades enfrentadas e as vitórias conquistadas. Ao final, uma apresentação especial foi dedicada ao cachorro Caramelo, aquele que havia sido o primeiro a mostrar que a mudança era possível. Crianças pintaram cartazes, e um mural foi inaugurado, retratando a figura do cão com cores vibrantes e expressivas. Reflexões finais à noite. Depois da festa, a idosa e o cachorro Caramelo voltaram para casa. A rua estava silenciosa, e as luzes da cidade brilhavam ao longe. Sentados na varanda, olharam para o céu estrelado, cada um sentindo no coração a paz de quem lutou e venceu. Ela acariciou a cabeça do cão e disse: "Obrigada por ter chegado naquele beco escuro, quando eu mais precisei. Você mudou minha vida, e eu espero ter mudado a sua também." O cachorro, com um leve latido, parecia concordar. Naquele momento, o bairro não era mais o mesmo.
A cultura, o cuidado e o amor tinham feito florescer algo que nem a escuridão do passado poderia apagar. Era o amanhecer de uma nova era, feita de esperança, coragem e união, tudo começado pelo latido de um cachorro caramelo e o coração aberto de uma idosa. Esta história celebra a força da amizade, a importância da cultura para o resgate da dignidade e a capacidade humana, e animal, de superar as adversidades. A jornada mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, um gesto de amor pode transformar vidas e comunidades inteiras. Depois daquela noite iluminada por estrelas, a vida no bairro seguiu se transformando dia após dia. A Casa Cultural virou um ponto de encontro pulsante, repleto de histórias, sonhos e música. A idosa e o cachorro caramelo, juntos, continuaram a ser a alma daquele renascimento, um duo improvável, mas de força imensa. A mulher sentia, com cada nova manhã, que seu corpo envelhecia, mas seu espírito se fortalecia. Sabia que, para manter aquele sonho vivo, precisava preparar os outros para que assumissem a missão. Por isso, passou a ensinar os jovens, compartilhando não só a história do bairro, mas também as lições aprendidas em meses de luta e reconstrução. O cachorro caramelo, por sua vez, tornou-se um verdadeiro guardião das pequenas alegrias e dos grandes desafios. Aprenderá a confiar nos humanos, a deixar para trás o instinto de sobrevivência solitária e abraçar a segurança que a comunidade oferecia. O significado da cultura local às festas populares, cheias de ritmos contagiosos e danças tradicionais, passaram a ser uma expressão de resistência e identidade. A culinária típica, com seus sabores intensos, trouxe vizinhos para perto, criando laços através do compartilhamento das refeições preparadas com carinho. A idosa sempre reforçava que preservar aquelas tradições era mais do que uma forma de entretenimento, era um ato de amor e respeito pelas raízes que os uniam. Ela lembrava como, no passado, o bairro havia sido marcado pelo silêncio, pelo medo e pela ausência de cuidado. Hoje, porém, aquele mesmo lugar respirava cultura, esperança e renovação. O cachorro caramelo, presente em cada festa, tornava-se símbolo vivo desse ciclo de superação. Subtramas entrelaçadas além da jornada principal da idosa e do cachorro caramelo, outras histórias se entrelaçavam na trama da comunidade. Havia jovem que descobriu na música uma forma de se expressar, superando traumas do passado. O jovem que passou a ajudar na horta comunitária, redescobrindo o prazer do trabalho em grupo. A senhora que, antes isolada, encontrou uma nova família entre os vizinhos. Essas subtramas davam corpo e alma à narrativa, mostrando como a transformação de um bairro depende da soma dos esforços e sonhos de cada um. Sacrifícios e vitórias, cada conquista tinha seu preço. A idosa enfrentava dores e limitações físicas, mas nunca desistia. O cachorro caramelo, ao se abrir para a convivência, teve que enfrentar o medo e a desconfiança inicial de outros cães. Os moradores tiveram que superar desentendimentos e medos enraizados, aprendendo a dialogar e a respeitar as diferenças. Esses sacrifícios tornaram cada vitória ainda mais doce e significativa, mostrando que a verdadeira mudança exige esforço, paciência e amor. Momentos sensoriais marcantes. Em uma noite de lua cheia, a praça estava iluminada por lanternas de papel que balançavam suavemente com o vento. O som da sanfona e do violão preenchia o ar com uma melodia nostálgica, enquanto o cheiro do café recém-passado misturava-se ao aroma das flores noturnas. O cachorro caramelo deitou-se aos pés da idosa, que acariciava seu pelo quente, sentindo a conexão profunda entre eles. Era nesses momentos, entre os sons, cheiros e toques, que a verdadeira magia da história se revelava, a simplicidade do amor que cura e transforma. Conclusão emocionante ao olhar para trás, para os meses difíceis, para as noites de lágrimas no beco escuro, para as primeiras hesitações e para os passos vacilantes, a idosa sorria com gratidão. Ela e o cachorro caramelo tinham mostrado que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz, uma luz que nasce do amor, da coragem e da união. E assim, naquela pequena comunidade, o futuro se desenhava brilhante, sustentado pela força dos que nunca desistiram de sonhar. Fim. Você chegou até aqui? Então comente beco, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.